esses 4 conselhos eles foram dados pelo sogro de Moisés. O nome dele é Jetro, e a passagem está lá em Êxodo 18, 21. E está escrito lá assim, ó: E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Qual que era o contexto, só para você entender, para contextualizar isso aqui, qual que era a situação naquele momento de Moisés? Se você não sabe, Moisés foi um grande líder que liderou a libertação do povo hebreu do Egito. Então eu imagino que quando esse povo saiu do Egito e foi lá pro deserto, aumentaram muitas demandas, porque era bilhões de pessoas, né? Dizem que era mais de 3 milhões de pessoas no deserto, todo mundo morando ali em tendas, imagina. As demandas que surgia entre esse povo. E aí Moisés, que era o líder desses hebreus, ele estava numa situação de esgotamento, né? Ele estava trabalhando muito, todo mundo, Moisés, imagina. 3 milhões de pessoas indo lá para Moisés resolver as coisas. E aí, numa dessas, o sogro dele deu esse conselho para ele. Então, sobre esses 4 conselhos é o que a gente traz para nós hoje. Às vezes você está aí vivendo uma vida que está assim, num turbilhão de problemas, com a cabeça cheia de um monte de coisa. Você tem aí N coisas para fazer. E às vezes esses conselhos vão servir para você, como serviu para Moisés naquele momento, porque ele seguiu esse conselho. E a partir dali houve toda uma estruturação, né, social daquele povo. E se você não sabe, a maioria das constituições dos países no mundo, a base de todas as constituições de todos os países do mundo, a base é os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Então, isso aqui é uma coisa para você, esses conselhos são conselhos para você organizar a sua vida. Organizar a sua vida como empreendedor, como dona de casa, como pai de família, como chefe de família. Às vezes você está aí enfrentando muitos problemas, e se você pegar esses 4 conselhos e colocar em prática, com certeza você pode resolver boa parte dos problemas que você tem enfrentado. O primeiro deles, homens capazes. Se uma pessoa quer crescer e vencer, é necessário ela buscar a capacitação precisa. Então, se você quer ser um excelente networker, aonde você tem que estar? Aqui. Você tem que estar aqui. Você tem que estar em contato com as pessoas que te inspiram isso, para você se capacitar. Ah, mas eu quero ser um bom advogado, eu quero ser um bom corretor de imóveis, eu quero ser um bom dentista. O que você tem que fazer? Você tem que buscar essa capacitação. Porque homens capazes, e aqui eu estou falando de homens, mas eu estou falando de mulher também. Mulher capaz. Então você pode entender, se você é mulher, você pode entender como mulheres capazes. Isso significa que para uma pessoa se capacitar, é necessário se empenhar. Não vem de graça. As coisas que valem a pena, elas levam um tempo para ser construído. E tome muito cuidado com as facilidades vendidas hoje no mundo. Claro que as coisas estão mais fáceis, lógico, mais fáceis. Existem as exceções, mas cuidado para você não enxergar só as exceções e colocar as exceções como regra. E não é. As exceções são as exceções. A regra é que você precisa se empenhar. É necessário se empenhar, se esmerar. É aquela regra das 10.000 horas. Não se faz um bom profissional em nada com menos de 10.000 horas de trabalho, né? De aprendizado. Isso você tem que ter em mente.
Não é que é o fulano de tal vai me oferecendo aqui um treinamento. Geralmente quando a pessoa fala alguma coisa do tipo, agora eu vou te dar em 20 anos, em 2 anos. Não é assim, não funciona assim. Às vezes alguém conseguiu. Às vezes uma pessoa conseguiu. Mas ela é a exceção, não é a regra. A regra é que você precisa de passar pelo processo. Então você precisa se empenhar para aprender coisas novas e diferentes que ela não estava acostumada. Então você não está acostumado com o que com a sua nova profissão. Às vezes o que você fez até hoje, sei lá, faliu, você foi demitido e agora você está tendo que se reinventar, iniciar outro empreendimento em outro segmento, um segmento que você nem conhece. Nunca trabalhou e agora você vai começar a trabalhar, você vai começar a desenvolver. Então, entenda isso, se capacite, busque informações e a gente vive numa época que, assim, transborda, né? Transborda de informação. Transborda de informação. Então, se você quer ter sucesso desenvolvendo o negócio do século XXI, cole com as pessoas que você observe. Você observa, é um mentor. Nós temos que ter os nossos mentores. E no nosso negócio, no negócio do século XXI, nós temos mentores maravilhosos, pessoas que realmente são práticas. Não são pessoas, nós não somos teóricos. Então escolha um mentor e siga, e se esmere, e cola com ele, gruda com ele. Porque essa é a garantia, é a única garantia que nós temos de nos capacitarmos. Então, primeiro conselho, homens capazes. O segundo, tementes a Deus. Esse temente a Deus, eu acredito que todos nós acreditamos em Deus. E se você não acredita em Deus, você acredita em alguma coisa. Porque todos nós temos fé. Esse temente a Deus não quer dizer que para você ter medo. Não é para você ter medo, e sim respeito. Respeito pelas coisas dele. Se você não concorda com algum posicionamento de algum líder, de algum sacerdote, de algum líder religioso, não cabe a mim nem a você criticar ele, atacar ele, como se isso fosse resolver o problema seu, né? Porque o dele, às vezes, ele nem sabe que você, nem sabe que você existe, você está aí carregando, nutrindo mágoa. Eu sou prova disso. Por muito tempo na minha vida, eu alimentei isso, alimentei raiva, alimentei ódio, às vezes, de líderes religiosos. Por quê? Porque eu não concordava com o posicionamento deles. E hoje existem vários líderes, apóstolos, sacerdotes, que eu não compactuo com a opinião deles. Mas a opinião é deles, a mim cabe respeitar. Por quê? Porque eu sou temente a Deus. Então não é você ter medo, mas você ter respeito com as coisas de Deus. Porque eles são autoridades e nós devemos respeito. Em Provérbios 9, 10, Salomão define que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, então você tem que ser temente a Deus. O temor a Deus, né? O temor ao Senhor, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho, homens de verdade, mulheres de verdade também. Porque nós já estamos cheios, né? A sociedade hoje está cheia de homens e mulheres fakes, né? Entra aí na rede social, você vê assim, uma pessoa que você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Aí passa aí, sei lá, pouco tempo, né? Porque o tempo não passa, né? O capota, né? De tão rápido que as coisas estão acontecendo, daqui a pouco você vê que não era nada daquilo. Não era nada daquilo, às vezes era um estelionatário, uma estelionatária, um mentiroso, uma mentirosa, mas naquele primeiro momento ali, aquela coisa assim, incrível, né? Nossa, uma pessoa e tal, fala bonito, oferece ali os serviços dela, oferece ali as facilidades, né? Porque geralmente essas pessoas, elas vendem muita facilidade,
E às vezes você acredita naquele primeiro momento, mas quando você vai ver, é um homem ou uma mulher fake, uma pessoa de mentira. Uma pessoa de mentira. O que é um homem de verdade? É uma pessoa de palavra. Uma pessoa de palavra. Você quer fazer negócio com um mentiroso? Você quer fazer negócio com um enganador? Com um trapaceiro? Dificilmente. Eu ainda não conheço ninguém que me responde sim para uma pergunta dessa. Então, tenha palavra. Tenha palavra. Se você fala alguma coisa, cumpre. Cumpre o que você fala. O mundo carece desse tipo de pessoas. O mundo carece desse tipo de pessoas. Se você se comprometer com alguém, igual no nosso negócio, a gente se compromete com as pessoas. A gente se compromete com os sonhos dela. Você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de decepcionar essa pessoa. Quebrar a confiança que ela colocou em você. Você tem que ir até o fim com ela. Por quê? Porque você foi lá e despertou o sonho, o desejo dessa pessoa em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa maior, em prosperar, em crescer. Então, você tem que ter palavra, você tem que cumprir o que você fala. Porque se não acontecer isso, dificilmente você vai ser uma pessoa de verdade. É só uma questão de tempo, você vai simplesmente desaparecer, como muitas pessoas desaparecem, simplesmente elas desaparecem. Cadê? Cadê essa pessoa? Acabou, sumiu. Tem muitas pessoas que não têm caráter, não têm uma boa conduta, e Deus está à procura de pessoas de caráter. Deus é Deus de palavra. O nosso Deus, ele é um Deus de palavra. Ele valoriza a palavra empenhada dele e exige isso de nós também. Então, se você quer ser um profissional bem-sucedido, anota aí o terceiro conselho. Homem de verdade. Seja homem de verdade. Não seja um trapaceiro, não seja um mentiroso, não seja um enganador. Se você falou, você cumpre. Porque você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas se você prometeu, é a sua palavra que tá empenhada. Como dizem, né? Que dê sangue nas canelas. Mas você vai cumprir o que você falou. Você não é obrigado a se comprometer. Mas se você se comprometeu, você é obrigado a cumprir. E o quarto e último conselho, que odeiem a avareza. O que é a avareza, né? É o apego às coisas materiais. Apego, às pessoas apegadas. Parece brincadeira, mas você vê pessoas apegadas em coisas assim, que se você for vender, não acha nem quem quer comprar. E se achar, é por pura dó. Fala, não, vou comprar esse aqui de você só para te ajudar a ficar livre desse negócio. Não tem valor nenhum e a pessoa está ali apegada. E quanto mais você se apega às coisas materiais, menos você terá. Por quê? Porque é fluxo. O dinheiro se chama moeda corrente. Então, quando você retém o dinheiro, ele some, ele evapora. É como se você queresse segurar água. Os poupadores, as pessoas que apegam, são os perdedores. Por quê? Porque o dinheiro é corrente, é moeda corrente. Você não pode pegar e parar com ele. Você tem que movimentar. Não coloque seu coração em nada. É outra coisa também assim que para mim foi libertador. Ter meu coração livre, liberado. Por quê? Porque não tem nada no meu coração. Porque para você não apegar. Para você não apegar, porque como está escrito, aonde está seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se seu coração está na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, no seu emprego, na sua carreira, na sua reputação, ali é seu tesouro. É isso que tem, é isso que é a verdade, porque é o que está escrito. Está escrito no manual, na sabedoria milenar. Isso aqui que eu estou falando para vocês são conselhos milenares. Por quê? Porque está lá. Está lá no livro da sabedoria milenar, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Porque quanto mais você for desapegado, mais Deus lhe dará. Você nunca bebe a mesma água no rio. Ela passou aqui, acabou. Aquela passou. Então, flui, coloca para fluir, coloca o negócio para render. Ajude, doe.
Você tem aí, sei lá, 50 pares de sapato, você não usa 2 pares. Por que você tem 48? Doa. Libera espaço. Com Deus é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe.